Oi, aqui quem fala é o Arley Oliveira e esse é o primeiro vídeo do curso online de programação. O objetivo do curso é quebrar o mito que aprender a programar é algo muito complicado e é só coisa de nerd. Criei o curso pensando nas pessoas que nunca programaram e têm interesse em aprender, seja para colocar suas ideias em prática, melhorar a comunicação com programadores ou para aprender uma nova profissão. O curso é totalmente online, você pode seguir o seu ritmo de aprendizado e de tempo disponível. Vai funcionar da seguinte maneira. Você assiste um vídeo de curta duração explicando os conceitos necessários para aprender a programar. Depois, mostro na prática como esses conceitos são usados, resolvendo pequenos problemas passo a passo. No final, dou alguns desafios para você resolver e assimilar o conteúdo que apresentei. Se não conseguir resolver, você pode pedir ajuda, que te explico novamente o que for necessário. Eu serei uma espécie de personal programmer. O foco inicial do curso é lógica de programação, com muito exercício prático. Essa parte é muito importante, pois é a base de todas as linguagens de programação. Depois, vamos aprender várias tecnologias para desenvolvimento web, como HTML, CSS e PHP. Explicarei como a internet funciona por debaixo dos panos. Você vai entender termos como servidor, como DNS, FTP, Cloud Computing, CMS, entre muitos outros. Se ainda não fez o cadastro em nossa lista de futuros programadores, faça agora. É só acessar o site www.cursoprogramação.com e deixar seu nome e e-mail. Assim que as primeiras turmas estiverem disponíveis, te aviso por e-mail. Hoje em dia, estamos cercados por equipamentos inteligentes. Temos computadores, tablets, smartphones, videogames e até TVs. O que torna esses equipamentos inteligentes é o software, também chamado de programa ou aplicativo. O software é tudo aquilo que a gente interage, mas não consegue pegar. Alguns exemplos de software são os sistemas operacionais, como o Windows e o Android. Jogos eletrônicos como Angry Birds e Tetris. Programas de escritório como o Word e o Excel. Outras coisas que também são controladas por algum tipo de software e a gente nem sabe. O semáforo, a injeção eletrônica dos carros e até o micro-ondas. Os softwares são criados por programadores, que para isso usam uma linguagem de programação. Mas afinal, o que é uma linguagem de programação? Para responder essa pergunta, primeiro eu vou explicar como esses equipamentos inteligentes funcionam por dentro. Depois vai ficar mais simples de entender o que é uma linguagem de programação. Dentro de todo equipamento inteligente, tem um circuito eletrônico chamado processador. Graças ao processador, esses equipamentos podem executar os softwares. É dentro do processador que toda a mágica acontece. Por isso, ele é considerado o cérebro do computador. Apesar de ser considerado o cérebro do computador, o processador não é tão inteligente assim. Sozinho, ele sabe fazer um número limitado de tarefas, como operações aritméticas e operações lógicas. Uma característica interessante do processador é que ele é muito obediente, faz exatamente o que mandamos, desde que seja explicado direitinho, passo a passo. Agora, no quesito velocidade, é que ele dá um banho em nós. Ele é muito rápido mesmo, consegue fazer milhões de cálculos por segundo. Porém, ele tem um defeito grave. Ele não entende a nossa língua. Os computadores só entendem linguagem de máquina. Primeiro vou dar uma breve explicação como nós humanos fazemos cálculos. Depois ficará mais simples de entender como os computadores fazem esses mesmos cálculos usando linguagem de máquina. Nós usamos o sistema decimal para contar as coisas. Então temos à nossa disposição os algarismos de 0 a 9 para representar todos os números. Historiadores falam que nossos antepassados começaram a usar esse sistema por causa dos dedos das mãos. O sistema decimal utiliza a base 10. Vamos entender como isso funciona. Vamos pegar um número qualquer, 2357. Então damos um valor para cada posição, começando em 0, da esquerda para a direita. Então, para descobrir quanto realmente vale cada algarismo, multiplicamos ele por 10 elevado ao número da posição. Para exemplificar, eu vou calcular o primeiro número da esquerda para a direita, que é a casa das unidades. O número é o 7, então multiplico ele por 10 elevado a 0, já que está na primeira posição, e a primeira posição é 0. 10 elevado a 0 é 1, então 7 vezes 1 é igual a 7. Ok, agora para ficar mais claro, vamos calcular a casa das dezenas. 10 elevado a 1 é 10, e 10 vezes 5 é 50, já que 5 é o número da vez. Para finalizar, é só fazer da mesma forma com os outros números.
Nas centenas, 3 vezes 10 elevado a 2, que é igual a 300. E depois no milhar, 2 vezes 10 elevado a 3, que é 2000. Agora é só somar os resultados. 2000 mais 300 mais 50 mais 7, que é igual a 2357. Simples, né? Beleza, agora sabemos como funciona o sistema decimal. Então, como os computadores fazem contas, já que eles não têm dedos? Sendo um equipamento que usa corrente elétrica, ele usa dois estados: ligado, que é representado pelo número 1, e desligado, que é representado pelo número 0. Então, ao invés de usar um sistema de base 10, com 10 algarismos à disposição, ele usa um sistema de base 2, chamado de sistema binário, usando os algarismos 0 ou 1. Cada algarismo desse recebe o nome de bit. Cada conjunto de 8 bits recebe o nome de byte. Pode parecer estranho falar em fazer cálculos usando apenas os números 1 e 0, mas isso só é possível por causa de uma teoria chamada álgebra booleana, criada por George Boole muitas décadas antes dos computadores existirem. Agora vamos entender como o processador faz para representar todos os números e letras usando apenas zeros e uns. Vou fazer aquele mesmo cálculo que fiz para explicar o sistema decimal. Mas agora, ao invés de ter os números de 0 a 9, terei apenas 0 ou 1. Esse número binário de 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que está na base 2, representa uma letra. Vamos descobrir que letra é essa? Funciona da mesma forma que fizemos para calcular o número decimal. Pegamos algarismo por algarismo e calculamos qual o valor real dele. Vamos começar pelo número que está na posição 0. 1 vezes 2 elevado a 0 é igual a 1. Agora vamos calcular o número da posição 1. 1 vezes 2 elevado a 1 é igual a 2, pois qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Agora vamos calcular o número da posição 2. Perceba que agora temos o número 0. Então não precisamos fazer o cálculo, pois a gente sabe que qualquer número vezes 0 é 0. Podemos então pular todo mundo que for 0 e calcular o número da posição 6. Já que estamos na sexta posição, temos agora 2 elevado a 6, que é igual a 64. Para finalizar, é só somar todos os números calculados. 64 mais 2 mais 1, que é igual a 67. Agora a gente sabe que 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 do sistema binário é o mesmo que 67 no sistema decimal. E eu sei que 67 representa a letra C maiúscula. Mas como eu sei isso? Eu consultei a tabela de código ASCII. Vamos entender o que é esse tal de ASCII? ASCII significa American Standard Code for Information Interchange. Traduzindo, fica algo como Código Padrão Americano para a troca de informações. Sem o código ASCII, o código binário não teria muita utilidade, pois nós humanos entendemos letras e números, e não bits. Essa é a tabela. Foi aqui que consultei para saber que 67 equivale à letra C maiúscula. Bem, agora que aprendemos a falar a língua das máquinas, eu tenho um pequeno desafio. Aqui nós temos alguns bits que são enviados para o processador. O processador processa esses dados e me retorna um resultado. Baseado nessa representação, me responda as seguintes perguntas. Quantos bits foram enviados para o processador? E quantos bytes? Traduzindo o código, qual mensagem foi enviada? E por último, qual foi o valor de saída do processador? Apesar do sistema binário ser simples, usando apenas zeros e uns para representar informação, ele não é legível para nós humanos. Temos que fazer vários cálculos para entender uma simples frase como essa. Para resolver esse problema de comunicação entre duas línguas muito diferentes, o que normalmente fazemos é usar uma língua intermediária, que é mais simples de entender. É para isso que serve uma linguagem de programação. Ser a ponte entre a linguagem humana e a linguagem de máquina.